Meu nome é Jarba Silva Marques. Eu nasci a 4 de setembro de 1943 em Monte Carmelo, Minas Gerais, uma cidade que fica no Triângulo Mineiro. O meu pai é goiano, teve problemas políticos em Goiás e mudou-se para Minas Gerais e lá casou-se com a minha mãe, Maria Ramos da Silva. E como na região do Triângulo Mineiro só tinha dois colégios, o Regina Passes em Araguari e o Diocesano em Uberaba, que eram os dois colégios internos, e então só as pessoas de maior expressão econômica, os latifundiários, é que podiam mandar os seus filhos. E Goiânia, que é a segunda cidade planejada da República, é a cidade que tinha escola pública. Então, praticamente toda aquela região do Triângulo Mineiro migrou para Goiás em busca de escola pública. Em 1949, o meu pai, depois de vender uma casa e o seu salão de barbearia em Monte Carmelo, muda para Campinas, bairro de Campinas. E depois nós fomos morar na Vila Operária. Nós somos, a minha família, somos os primeiros moradores da Vila Operária. E a partir de 1949, o ex-deputado constituinte Francisco de Brito, que foi quem o meu pai foi uma espécie de aprendiz de guarda-livros em Goiatuba, na empresa dele, o meu pai ele passa a visitar a nossa casa. E o doutor Francisco de Brito, mais a avó Antonieta, esposa dele, porque nós éramos considerados, nós, os filhos de Antenor Silva Marques e Maria Ramos da Silva, éramos considerados como netos dele. E o doutor Chico de Brito é um grande intelectual goiano e uma coisa incrível é que os três filhos homens dele, Haroldo, Renato e Elbio de Brito, vão ser membros do Partido Comunista. E o meu pai torna-se compadre do médico Francisco Pelomia de Souza e a Glória Pelomia de Souza, que era filha do Cunha, que era um velho militante do Partido Comunista em Goiás. Vários irmãos da Glória Pelomia passam a ser militantes do Partido Comunista em Goiás. A Geralda, o Valteno Cunha Barbosa, e desde os 7 anos, a partir de 1950, eu tomava conhecimento porque a Glória Pelomia e os ativistas do partido frequentavam a casa do meu pai e eu sabia da campanha contra a bomba atômica e a campanha contra a fome e a campanha pela paz. Então, desde os 7 anos, eu tinha uma vivência com pessoas que eram ativistas políticos. E a minha mãe, que tinha... nós éramos os primeiros moradores da Vila Operária, minha mãe estudou em colégio de freiras francesas, ia ser freira, mas meu pai, que foi um grande músico, que era seresteiro, acabou casando e tirando ela do encaminhamento religioso. E esse fato é que a minha mãe tinha um aculturamento, ela foi preparada num colégio de elite, de preparação de elite, e a minha mãe tinha uma média cultural acima da média de época. E nós, os primeiros moradores da Vila Operária, pelo poder aquisitivo, éramos os únicos a possuir rádio. E a minha mãe sabia aplicar injeção, e o compadre dela, que era o Francisco Pelomia, que é um dos maiores pediatras em Goiás, que foi fundador da Faculdade de Medicina, que era professor e fundador da Faculdade de Odontologia, era um homem multifacético, polivalente.
Então, eles usavam minha mãe como ativista política de dar remédios à amostra grátis e lá em casa praticamente à noite, à noitinha, minha mãe botava um rádio na janela e toda a vizinhança ia assistir as novelas da Rádio Nacional, o Albertinho Limonta, o Direito de Nascer, e ela, por esse serviço social, ela tinha a confiança e eles achavam que devia ser dado a ela as condições de ser uma líder comunitária, numa invasão que era o que marcava a posse dos poceiros era construir uma cisterna, furar uma cisterna. Então a razia administrativa do governo Pedro Ludovico se fazia através de um jagunço muito conhecido, o famoso Luizão, queimador de barracos, espancador e, como todas as pessoas arbitrárias, são levadas à corrupção. Ele e os seus asseclas roubavam máquina de costura, que a máquina de costura era a maior riqueza das mulheres na estruturação de uma família proletária ou semi-proletária. O pessoal que vinha do campo, não existia no Brasil ainda uma classe média e as roupas eram todas feitas por pequenos artesãos de alfaiataria, costureiras e costureiros. Então, a primeira vez que eu tive um contato direto com a vir a me sensibilizar socialmente, depois meu pai foi ser gerente de praia no matadouro municipal, ou seja, controlar a matança de gado e de suínos, gado bovino e suínos, e nós saímos, eu, a minha irmã e meu irmão mais velho, nós saímos do matadouro municipal e íamos à escola patriarca. E no caminho, mais ou menos na Praça Joaquim Lúcio, no centro de Campinas, os estudantes tinham construído em Goiânia e aqui em Campinas, eles tinham construído uma torre de madeira, uma torre que devia ter mais ou menos uns 3 metros de altura, simbolizando uma torre de perfuração de petróleo. E foi a primeira vez que eu vi polícia bater em mulher. Eram universitárias, mulheres da classe média da época, e as mulheres naquela época, por imposição da igreja, usavam vestidos longos mulher não entrava na igreja com vestido no joelho ou acima do joelho. Tinha que ser um palmo abaixo do joelho. E predominava nas roupas as confecções inglesas e francesas, o chamado taillé. Então, eu vi uma mulher ser espancada e eles, com os espancamentos, o material de repressão vinha dos Estados Unidos, eram uns cacetetes de plástico, e ela teve a sua roupa toda rasgada pelos espancamentos. Então foi a primeira vez que eu vi a máquina repressiva ser usada contra a população. Eram jovens lutando pela campanha do petróleo e a criação da Petrobras. Então, esse contato, esse privilégio que eu tive com o Francisco de Brito, e eu aprendi a ler muito cedo, e ele conversava, meu pai era mudancista, e ele, como deputado constituinte, a presença dos comunistas e dos democratas na Assembleia Constituinte de Goiás foi uma presença muito participativa. Um Estado de bases econômicas agrárias faz a Constituição mais progressista das constituições estaduais do Brasil. Basta se ver que na Constituição de 46 do Estado de Goiás é contemplado um artigo sobre o arrendo. Então, numa relação em que predominava quase o servilismo, uma escravidão branca, a Constituição de Goiás contemplava a lei do arrendo. Além disso, os goianos colocaram a luta pela mudança da capital.
E na Constituinte de Goiás, e o vô Chico de Brito falava disso para mim. Eles colocaram 52 mil quilômetros à disposição do governo federal para fazer o Distrito Federal. E o Estado de Goiás é preciso que se saiba os antecedentes sociais e culturais para saber por que em 1964 o Estado de Goiás foi um dos estados que sofreu mais a ação repressiva. Basta se ver que é o único estado que sofreu intervenção federal dos golpistas em 1964. Para que se tenha uma ideia disso, em 1954 é realizado um Congresso Internacional de Literatura em Goiânia. E há um episódio gozado nesse congresso, porque vem para Goiânia Pablo Neruda e vem para Goiânia Jorge Amado e toda a intelectualidade da época. E o Pablo Neruda ficou hospedado no Marmo Hotel ali na Avenida Anhanguera. E apresentaram para ele a nossa aguardente, a aguardente de cana de Goiás. E o Neruda, que ia fazer uma palestra, ele tomou muitas lambadas da pinga goiana e adormeceu. E quando ele não chegava no horário da palestra, foram buscar, ele estava dormindo. Quem me contou esse episódio foi Sebastião Barros de Abreu, na época jornalista, e Maria Aparecida, sua esposa, que era secretária do Congresso Internacional de Literatura realizado em Goiás. Então, os goianos têm uma participação massiva do ponto de vista da participação da intelectualidade. Bernardo Ellis já tinha escrito Ermos e Gerais, estava preparando o Tronco, que é uma luta, é um episódio, eu diria, épico, que a literatura brasileira e os movimentos sociais precisavam tomar conhecimento, e quem deu a ele as bases para ele escrever o livro O Tronco foi minha avó, Antonieta, esposa do deputado constituinte Francisco de Brito. Então eu tive o privilégio de ouvir essas histórias e conhecer Eli Brasiliense, conhecer outras figuras fulgurantes da intelectualidade goiana, que é chamada Geração de 45. Enquanto a geração que fez a Semana de Arte Moderna, em Goiás os intelectuais caminhavam junto na mobilidade social e na mobilidade política. Então as figuras mais expressivas da intelectualidade de Goiânia e do Estado de Goiás eram também ativistas políticos. E esse ativismo político pode ser demonstrado na história brasileira através da luta pela mudança da capital federal, e a participação dos goianos é a participação mais importante. Basta se ver que enquanto todos os golpistas que, a partir de 1945, quando o tenente-coronel Humberto de Alencar Castelo Branco é cooptado por Vernon Walters, um organizador de golpes de Estado, que fez mais de 20 de golpes de Estado pelo mundo, e tem sobre as suas costas mais de 2.500.000 cadáveres, faz a cooptação ideológica aos interesses dos Estados Unidos e vem para o Brasil Humberto de Alencar Castelo Branco com a tarefa de constituir a Escola Superior de Guerra para preparar uma elite civil e militar para defender os interesses dos Estados Unidos. E eles passam a estruturar o golpismo em várias tentativas, no Manifesto dos Coronéis, na década de 50, no episódio que é configurado como uma grande trapaça política de Carlos Lacerda, chamadas Carta Brande, que Azeredo da Silveira, que depois vai participar do sequestro do coronel Jefferson Cardim em 1970, a mando de Ernesto Geisel,
rouba os códigos criptográficos do Itamaraty e dá a Carlos Lacerda para forjar as cartas Brand que obrigaram Getúlio Vargas a demitir o Jean Goulart, João Belchior Marques Goulart, do Ministério do Trabalho. Então, Goiás, o primeiro comício da campanha de Juscelino se dá em Goiás, no dia 4 de abril de 1955, no comício de Jataí, em que Antônio Soares Neto faz a pergunta se ele iria cumprir a Constituição, e ele diz que iria cumprir a Constituição e faz, então, o compromisso de mudar a capital. Então, nós goianos, a partir de 1955, há uma estruturação de grandes oradores a partir do movimento estudantil. Uma época de plena liberdade no governo de Juscelino Kubitschek, se estruturam várias frentes nacionalistas. Então, Goiás era um estado de uma geração fulgurante. Nós tínhamos grandes oradores estudantis, os grêmios estudantis tinham torneios de oratória, torneios colegiais, torneios intermunicipais, torneios estaduais, realizavam seminários, e de um crescimento de nacionalismo, a gente recitando Castro Alves, Augusto dos Anjos, e lendo Gondim da Fonseca, a campanha pelo petróleo, a campanha pela criação da Petrobras. Nessa progressão nacionalista, nós fomos nos envolvendo num comprometimento ideológico, já que o outro lado, alinhado aos interesses dos Estados Unidos, já preparava várias ações golpistas. Então, nós da juventude goiana participamos de toda essa luta e com uma herança dos ativistas de Goiás, porque na década de 40, quando da chamada Marcha para o Oeste, em 1965 eu entrevistei Plínio Salgado, que era o chefe da corrente nazi-fascista, do Partido Integralista. Ele me disse que na década de 40 os integralistas descobriram que o movimento sionista arrumou 10 milhões de libras esterlinas para comprar terras ao norte da Argentina e fazer o Estado judeu. E a segunda opção era Uganda. Então, Goiás era um estado palpitante. E o Getúlio Vargas, nessa marcha para o oeste, cria 5 colônias agrícolas. E a única que vingou é a colônia agrícola de Ceres, criada por Bernardo Sayão. E bem perto da colônia agrícola de Ceres, na chamada região cafeeira, era a escola de quadros do Partido Comunista Brasileiro. Aliás, Partido Comunista do Brasil, porque só no alinhamento da Guerra Fria, em 1948, é que vão caçar os mandatos dos senadores e deputados que tinham sido eleitos na Constituinte de 1946. Então, a escola de quadros do partido, na região da Cafeeira, perto de Ceres, é quando Sebastião Bailão, mais Geraldo Campos, mais Geraldão, criam a ULTAB, a primeira organização de organização dos camponeses no Brasil. Essa ULTAB é que vai ser a geratriz da CONTAG, Confederação dos Trabalhadores na Agricultura Brasileira. E é um fato digno de nota, porque Geraldo Campos, que tinha feito um curso no Comintern e no Comiforme em Moscou, é destacado pelo Partido Comunista para vir ativar na região da Cafeeira. E é quando ele e o padre Estevão, que fazia casamentos, batizados, sacramentos da Igreja Católica, na região da Cafeeira. Eles fazem um mimeógrafo de bambu e imprimem no mato um jornal chamado Ranca-Toco, que tem na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, tem exemplares desse jornal. E esse padre Estevão é nada mais, nada menos do que Gregório Bezerra. Então, por aí dá para se ver a pujança do ativismo de Goiás. Um estado que concentrou
toda a corrente migratória que veio do norte e do nordeste, daí a característica de Goiás ser um estado emulador de movimentos sociais no campo e na juventude, no movimento estudantil. A riqueza de Goiás se dá por dois fatos. A colônia agrícola de Ceres, na época, o Banco do Brasil não financiava os camponeses, os agricultores, e a corrente sírio-libanesa, radicada em Anápolis, essa corrente sírio-libanesa faz aos camponeses o chamado empréstimo na folha, ou seja, eles financiavam a produção agrícola. Esse fato tem que ser trazido à luz porque os fundadores do Partido Comunista de Goiás eram, durante 30 anos, os árabes, os sírio-libaneses que tinham fugido da opressão do Império Otomano, dos turcos, eles foram para o Triângulo Mineiro e são os formadores do Partido Comunista em Goiás e no Triângulo Mineiro, a chamada Estrada de Ferro. Porque os chamados mascates podiam transportar veículos de propaganda nas suas malas e eles constituíram o ativismo político na chamada Estrada de Ferro. Catalão, Goiandira, Ouvidor, e são os árabes, os Ayub, que são os fundadores do Partido Comunista em Goiás, que vieram do Triângulo Mineiro. Esse ativismo, e depois da repressão, a chamada intentona, em 1935, o Estado de Goiás passa a ser o grande aparelho, na linguagem da esquerda, a dar outras identidades e sobrevivência e a constituição de família e de outras atividades a vários militantes que escaparam da repressão a essa mobilização da Aliança Nacional Libertadora, que lutava contra a corrente nazifascista. Então, basta se ver que durante 30 anos o secretário-geral do partido era filho dessa colônia árabe. E os árabes tinham, os sírio-libaneses tinham uma forma de inserção social. Eles tinham a preocupação de cada filho de uma família sírio-libanesa estudar medicina, porque a forma arcaica ainda, sem a presença de uma atividade fabril, uma das formas de inserção social era a medicina, o médico era importante como o senhor da vida e da morte. Então, grande parte dos médicos, eu cito apenas em Goiás, o Dr. Jonas Ayub, Farjala Seba, que foi médico nosso dos ex-alunos da escola técnica, e a presença dos ativistas sociais já nas suas atividades profissionais como bons médicos, e havia um axioma na época que dizia que o comunista tinha que ser melhor em tudo que ele fizesse. E eles, como profissionais de medicina, eram médicos respeitadíssimos, com uma presença social muito grande. Basta ver que o pediatra Francisco Pelombia de Souza atendia os seus clientes em domicílio, ia de bicicleta aplicar injeções em altas caladas da noite. E por isso era respeitado como ativista político e como profissional, só para distingui-los na função. Então todos os ativistas políticos, aqui pelo menos para nós, não funcionava aquilo que comunista era comedor de criancinha. Então eram grandes intelectuais, eram pessoas com inserção social muito grande, e isso foi que deu à minha geração a oportunização de ter uma vida cultural intensa. Então, nós nos reuníamos em tertúlias literárias a declamar Castro Alves, aos poetas revolucionários, a fazer menção a Euclides da Cunha. Então, todos de nós, na ponta da língua, sabíamos que o camponês, o canudense, antes de tudo, é um forte, o nordestino é um forte.
a juventude comunista, chamada JC, e essa juventude comunista dá a Goiás várias representações internacionais. Aí eu me lembro que eu era menino, Haroldo de Brito foi como intelectual, como um poeta, representando a juventude comunista de Goiás e do Brasil num congresso da juventude na Europa. Haroldo de Brito, reprisando o que eu disse, era irmão de Elbio de Brito, irmão de Renato, filho de Chico de Brito, que era meu avô afetivo, e que depois vem a ser meu dirigente no Partido Comunista do Brasil, a partir de 1961. Eu entro no partido, na Juventude Comunista, em 1959, através do movimento estudantil. Me tornei, junto com James Allen, com Hélio Cabral de Souza, com Luiz Antero, com Tarzan de Castro, nós éramos a ponta de um movimento que os goianos dominaram a hegemonia do movimento estudantil brasileiro. Quer seja universitário, basta se ver que a primeira ação terrorista do movimento anticomunista se deu no Hotel Quitandinha, quando da eleição do goiano Aldo Arantes para presidente da União Nacional dos Estudantes, lá no Rio de Janeiro. Então, durante 5 anos, nós, goianos, mantivemos a hegemonia do movimento estudantil, que só veio a acabar em 1964, quando o Olímpio Gonçalves Mendes, filho de Formosa, era o presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundários. Isso mostra a presença de nós, goianos, nos movimentos sociais. E os méritos desse movimento social se dá porque em Goiás, hoje, por exemplo, na primeira década do século XXI, o estado de Goiás vive uma pujança, mesmo com a crise do capitalismo na Europa e no Brasil, os reflexos no Brasil. O estado de Goiás hoje é um dos poucos estados da federação que dá trabalho. Isso porque Goiás tinha muita água e ainda tem água, tem vários microclimas e a produção era abundante. E Goiás é hoje o segundo rebanho do Brasil. E o Brasil é o maior fornecedor de carne bovina do Brasil, do mundo. E isso tudo mostra as contradições. Como não existia manufatura, não existia classe operária, os extremos se davam. Era a extrema direita e a extrema esquerda. Basta se ver que na década de 70 a União Democrática Radical, a UDR, é fundada em Goiás, um movimento dos latifundiários e um movimento da reação política e armada. E nós enfrentamos em Goiás esse aspecto de radicalismo por parte dos latifundiários. Houve sempre uma violência muito grande no campo, em que o Estado era utilizado para massacrar camponeses, e o fato mais meritório na história da América Latina é que o primeiro Estado onde se elege um camponês legítimo é no estado de Goiás. É José Porfírio que é eleito, é o líder da resistência dos poceiros em Trombas e Formoso, que é cognominado como a guerrilha de Zé Porfírio. Ele reagiu porque depois de dominar a terra, de vencer a terra, os poceiros em Goiás se dizia que os grileiros em Goiás, se fosse ver nos cartórios de Goiás, Goiás tinha 3 andares, porque a grilar de terra se dava com a conivência da justiça, com a conivência do poder. José Porfírio, eu tive o privilégio, escalado pelo Partido Comunista Brasileiro, eu tive o privilégio de fazer a sua segurança física quando ele era candidato a deputado estadual. Fiz discursos, escrevi discursos e fui o testemunho da sua honradez política e da sua honradez como militante.
Ele, quando se elege deputado, morava numa pensão ali na beirada do córrego Botafogo. Vestia as roupas simplórias, era obrigado a chegar na Assembleia Legislativa de Goiás de terno e gravata. Ele usava o que nós na gíria chamava de caneta parca, paletó de uma cor e calça de outra. E uma gravata, coitado, uma gravata ridícula. Conheci Geraldão, conheci Geralda, que era irmão do Bailão, casada com Geraldão. E as ativistas, as mulheres, foram muito aguerridas. Tive o privilégio de conhecê-los e fui adotado por eles como um mascote da juventude comunista. O estado de Goiás é um estado em que nós tínhamos uma elite estudantil. Elite não do ponto de vista da elite como se tem na estrutura vernacular. A elite era em função dos companheiros aguerridos. Todos nós sabíamos discursar, todos nós sabíamos organizar e todos nós tínhamos uma coragem cívica para cometer ações políticas. E na história dos movimentos sociais, nós sofremos a influência da Revolução Cubana e vários de nós no desvio moncadista, que nós achávamos no nosso romantismo revolucionário que se tivéssemos meia dúzia de espingarda em um morro, a gente podia fazer guerrilha. E os goianos participaram de todas, a minha geração participou de todas as tentativas de insurreições. Dos sobreviventes, nós não chegamos mais do que a 10 sobreviventes. Sobreviventes esses que mantiveram a coerência, a dignidade e o ativismo político nas condições em que a história nos coloca. Até 1964, nós tínhamos uma convivência de organização. O estado de Goiás era um estado que, tanto do ponto de vista da repressão política, quanto do ponto de vista das organizações políticas revolucionárias, era um estado em que várias direções de organizações se transferiram para Goiás. Basta ver a política operária, que era uma dissensão do Partido Comunista lá em Minas Gerais, que os seus dirigentes vieram para Goiás. Basta citar Eveline Papo Singer, que na época era mulher de Paulo Singer, Piragibe de Castro Alves, Juarez Guimarães de Brito, que morreu no Rio de Janeiro, a sua esposa, e Guido, que foi militante político com a atual presidente da República, Dilma Rousseff, em Belo Horizonte, sofreu torturas imensas e conservou a sua dignidade até morrer. Morreu em condições, com lesão cardíaca, em condições das torturas que sofreu na OBAN, nas mãos do coronel Carzo Brilhante Ustra, um assassino de ativistas políticos. Então, nós em Goiás, essa miragem que nós preparamos uma revolução, os movimentos sociais cresceram. O povo estava lutando por reformismo, por reforma agrária, reforma urbana, reforma do ensino. Mas não havia uma preparação de tomada do Estado. Nós vivíamos uma ebulição política e a luta política se dava na politização no crescimento dessas organizações. Basta se ver que nesse crescimento dos movimentos sociais em Goiás, se estrutura em 1963, por ocasião do Congresso de Camponeses, que foi realizado aqui no Instituto de Educação, lá em Goiânia, na Vila Nova, se constitui a Frente de Esquerda Revolucionária, englobando o nascente PCdoB, depois do racha. A Frente de Esquerda Revolucionária tinha também a composição da Quarta Nacional Antiposadista
e da esquerda independente, que participava Jamizale, Tarzan de Castro, Hélio Cabral e todos aqueles companheiros que acompanhavam a sua liderança. E nós fomos apanhados sem porque havia um baluartismo por parte do Partido Comunista Brasileiro. Prestes chegou a ponto de dizer que já estava no governo, faltava estar no poder. E quando se alertava sobre uma conspiração de extrema-direita que apontou a partir de 1961, no meio golpe de Estado negociado pelo Tancredo Neves, quando em Goiás e no Rio Grande do Sul, através da liderança de Leonel Brizola, nós constituímos em Goiás os batalhões patrióticos, que eram batalhões, um batalhão feminino e um masculino, para resistir à tentativa de golpe e garantir a posse do presidente João Belchior Marques Goulart. Então, o que acontece? Em 1964, quando se faz o golpe de Estado, a grande parte dessas lideranças que foram não crescendo a partir da década de 50, em que essa liderança estudantil, essa liderança camponesa, e para que se tenha a valoração das mulheres, em 1963, Goiás mandou uma delegação ao Congresso Internacional de Mulheres que se realizou em Moscou. E hoje, por exemplo, politicamente há uma frente de luta com relação ao restante dos resíduos da escravaria, mas se deve a uma comunista goiana, a etnóloga Meire Baiocchi, que era da Juventude Comunista, que foi quem descobriu os calungas e passa a configurar na etnologia brasileira, na sociologia brasileira e agora nas ações políticas, os quilombolas e tudo isso. Então, isso eu acredito que dá uma pálida ideia do que representa a importância dos movimentos sociais da esquerda democrática e do movimento comunista do Estado de Goiás. Nós temos que ver a presença dos intelectuais comunistas. Bernardo Ellis é o único goiano eleito na Academia Brasileira de Letras até hoje. E a sua geração tinha Carmo Bernardes, tinha ali Brasiliense, vários jornalistas e várias figuras que dão dignidade. Basta se ver que um dos estruturadores do Partido Socialista é um dos líderes políticos a partir da Revolução de 30, que é Domingos Velasco, que chegou a senador da República. Então, nós goianos, e apesar de ter nascido em Minas Gerais, eu me considero goiano, porque aqui eu participei dessas atividades essas que levaram a eu ser, no dia 19 de abril de 1964, o primeiro jornalista a ser preso em Goiás. Então, eu tributo a essa agitação cultural, a essa agitação política da minha geração, que recebeu os aspectos benfazejos da geração de 45 e de todas as mobilizações a partir da década de 30, quando se instala no Triângulo Mineiro a colônia sírio-libanesa que fugiu da ditadura do Império Otomano no Líbano, na Síria, onde o imperialismo neocolonialista e colonialista fizeram as ficções da Arábia Saudita, da Síria e do Líbano. Fugindo da opressão do Império Otomano, esses socialistas vieram para o Triângulo Mineiro e do Triângulo Mineiro fizeram as raízes sociais que geraram a formação e o domínio dos ativistas do Partido Comunista Brasileiro no estado de Goiás.
Para rememorar a pujança desse movimento estudantil, nós temos que buscar a origem, que eu falei antes, eu falei sobre o movimento nacionalista, o crescendo comprometimento social nosso se dá a partir da metade da década de 50. Na escola técnica, que era o cadinho das lideranças e dos oradores mais expressivos, Aldo Azevedo Soares, Elson Ribeiro Borges, Tarzan de Castro, James Allen Luz e várias lideranças, porque a UEG, a União dos Estudantes Goianos, era ocupada, assim como nós estávamos virando nacionalistas e comunistas, a entidade estudantil era de extrema direita, com alguns que depois, membros da UEG, que viraram torturadores, como o Ibrahim Shediak e o Zé Bezerro, por exemplo, que virou torturador e assassino depois de 64. Então foi feito um congresso em Catalão para se estruturar um movimento contra essa entidade que era empolgada pelos elementos da liderança da extrema-direita. Então, nesse congresso de Catalão, se constituiu uma sigla, Frente Legalista dos Estudantes Goianos, FLEG, que os líderes eram Aldo Azevedo Soares, Tarzan de Castro, James Allen, e marcamos um comício, uma reunião no dia 5 de março na Praça do Bandeirante, com vistas esse comício para legalizar a FLEG. E a polícia que desse dia foi o massacre de 5 de março, que eles inauguraram em nós, porque antes em Goiânia só tinha a chamada Viuvinha. Era uma viatura, uma Chevrolet feita nos Estados Unidos para transportar presos. E não existia rádio patrulha. E nesse dia inauguraram as rádio patrulhas e o corpo de bombeiro. Eu me lembro que eu estava nessa passeata e um cidadão, uma senhora que estava passando ao meu lado, na Praça do Bandeirante, onde tinha uma agência de turismo que depois veio a ser uma loja do Bradesco, não sei se ainda é uma loja do Bradesco, um bombeiro, desses bombeiros que foi nesse dia, tira aquele cinturão de bombeiro de fivelas, a senhora estava passando, ele desce aquele cinturão na cabeça dela e ela arreia toda banhada de sangue. Então eles mataram muita gente, eu dei uma tijolada num soldado e a minha mãe estava no Hospital Santa Luísa, lá na Paranaíba, que era do Dr. Eduardo Jacobs. Minha mãe estava para dar à luz ao meu irmão caçula. E chegaram várias pessoas baleadas lá, mas na hora que eu estava no hospital, o médico na portaria falou, não, isso nós não temos nada que fazer, isso é coisa da polícia, porque esses já estão mortos. Então, aparentemente, o governo assume que morreu apenas um baleado, uma vítima, mas só no Hospital Santa Luísa eu vi 3 chegarem baleados. Então, o que aconteceu? Foi um massacre tão covarde de uma reunião política sem nenhum objetivo de vandalismo, de agressividade, que no outro dia, nos 2 dias seguidos, a população estudantil e a população social, os habitantes, se reuniram em grandes manifestações de protesto contra o governo. A concentração se deu na Praça do Bandeirante, vieram na Avenida Anhanguera, veio de Campinas, o setor ferroviário na época tinha poucos moradores, o setor sul também tinha poucos moradores, mas
veio da Vila Nova, de Botafogo. Eu acredito que tinha mais ou menos, pela minha estimativa visual, mais ou menos umas 10 mil pessoas caminhando em direção ao Palácio das Esmeraldas. E previa-se que haveria novo choque, um choque sangrento, porque o secretário de Segurança Pública, que tinha promovido o massacre de 5 de março, tinha mandado artilhar uma metralhadora em cima do Palácio das Esmeraldas. Então, o encadeamento dos movimentos sociais da passeata era em direção ao Palácio das Esmeraldas. Só não houve um segundo banho de sangue, porque na época, em mandato tampão, era governador de Goiás José Feliciano Ferreira, que era de Jataí. E o José Feliciano Ferreira desceu do palácio, desautorizou o secretário de Segurança Pública e seu aparato repressivo, e ficaram os protestos com vários oradores, porque já tinha havido, em 1953, um outro massacre de ordem política. Havia em Goiânia um jornal chamado o Movimento, que era da UDN, e esse jornal tinha o que veio a ser qualificado na imprensa brasileira de jornalismo marrom, que se espelhava na tribuna da imprensa do Carlos Lacerda. Era um jornalismo agressivo, que procurava destruir as pessoas. E o que aconteceu nesse fato da década de 50? O chefe da Força e Luz, porque a represa do Jaó tinha ruído e Goiânia ficou sem luz. Então se compraram 2 motores de submarino, botou um motor lá em Campinas, perto da cadeia pública, e o outro aqui em Goiânia. E havia racionamento elétrico em Goiânia, então cada dia era um bairro. E o chefe da Força e Luz era o Pedro Arantes. E ele estava com dor de dente e marcou a consulta no seu dentista. Quando ele chegou no dentista, é que ele viu que o dentista estava na área que teria racionamento elétrico. E ele deu ordem para a companhia de luz de modificar o padrão de racionamento e jogar luz onde era o consultório dentário para ele ser atendido. E o Haroldo Gurgel, numa época em que predominava o machismo, basta se ver que se alguém estivesse caminhando numa rua e não tinha iluminação pública, só tinha iluminação pública na Avenida Goiás, se alguém caminhasse com uma lanterna, que era obrigado para não cair em buraco, se você iluminasse o rosto da pessoa que vinha em sentido contrário, a pessoa que tinha o rosto iluminado tomava aquilo ofensa como se estivesse chamando ele de ladrão. Então o Pedro Arantes mandou transferir a corrente elétrica para iluminar, para dar energia elétrica ao seu dentista, e o Haroldo Gurgel, no outro dia, no jornal, ele põe uma manchete: Pedro Arantes deu à luz. Foi a gota d'água. Ele contrata 3 jagunços, o Neném Calango e mais 2 jagunços, e quando o Haroldo Gurgel e mais os irmãos Vaz saem da redação do jornal, que estão onde hoje era o prédio do BEG, que depois que foi vendido para o Banco Itaú na Praça do Bandeirante, era um lote vazio. Quando os 3 estão passando ali, os jagunços do Pedro Arantes baleiam, matam o Haroldo Gurgel, e os irmãos Vaz são baleados, mas não morrem. É quando se escreve, uma pessoa escreve na parede do hotel que confronta com o hoje prédio do Banco Itaú, que foi do BEG, aqui tombou um bravo pela liderança de imprensa. E a população revoltada subiu em direção para invadir o Palácio das Esmeraldas. E, como na década de 50, em 5 de março, também botaram uma metralhadora na cobertura do palácio. E o Pedro Ludovico enfrentou, na linguagem repressiva, enfrentou a turba,
ou seja, os protestantes que levavam o cadáver do Haroldo Gurgel para colocar em palácio. Então o massacre de 5 de março foi a máquina repressiva inaugurando as viaturas da Rádio Patrulha e do Corpo de Bombeiros em cima de nós estudantes que criamos a Frente Legalista dos Estudantes Goianos. Com esse massacre e a expressão dela, em julho, foi constituída em Formosa a Assembleia Constituinte para criar a União Goiana dos Estudantes Secundários, UGES, que essa UGES que é a trincheira de luta em Goiás. Então a UGES que foi a ponta de lança da hegemonia dos goianos no movimento estudantil secundarista brasileiro e que mantivemos isso até 1964 com o golpe civil e militar. A partir do golpe civil e militar de 1964 se instaura em Goiás o terror. Esse terror se dá de várias formas. O terror político, o terror físico e a conjuminância das organizações de direita. Porque o Estado de Goiás já tinha organizações de extrema direita. Era no campo quem liderava isso na distribuição de dinheiro e de armas era Bebé Borges, tio do governador Mauro Borges, e João Bosco Lousa. E no movimento estudantil era capitaneado por Henrique Meirelles e o seu pai, Egesipo Meirelles. É tanto que quando o golpe se consuma, a festa de comemoração se dá na casa de Egesipo Meirelles. E eles tinham por objetivo a UDN, que não conseguia se eleger por votos, de derrubar o Mauro Borges. Se instaura a tortura. Eu, por exemplo, fui preso no dia 19 de abril de 1964, quando eu fui apanhar meus documentos no Liceu de Goiânia. E o diretor do Liceu de Goiânia era um agente policial e marcou o dia e a hora para eu ir buscar. E quando eu fui buscar os documentos, estava lá a equipe do investigador João Rosa, da Interpol, com mais ou menos uns 20 policiais civis que me prenderam. Eu fui preso e levado para a antiga penitenciária. Fiquei num local chamado Cantão. Esse Cantão era o local onde todos os presos da razia policial naquela noite ficavam. Na manhã seguinte, ou seja, no dia 19 de abril, eu fui levado para o gabinete do secretário de Segurança Pública, Rivadavia Xavier Nunes. E o interrogatório do Rivadavia Xavier Nunes, quer dizer, eu sendo interrogado pelo secretário de Segurança Pública, era para saber quem dava as informações para nós do jornal 5 de março. E eu falei que as informações eram colocadas, o jornal na época era sediado na Rua 55 com a Avenida Goiás, que as informações eram colocadas debaixo da porta. E foi quando me botaram uma pistola na nuca, dizendo assim, fala, seu comunista. E quando eu não vi quem tinha botado a pistola na minha nuca. Quando eu estou voltando para a cela, eu pergunto ao policial, quem é que me botou a pistola na nuca? Ele falou, é o doutor Joviro Rocha. Esse Joviro Rocha era o chefe de gabinete do Rivadavia Xavier Nunes. Quando eu saí da prisão em 1977, e depois eu dei uma entrevista para o jornal Opção, que eu contei esse episódio, o Joviro Rocha disse que eu estava enganado. Mas depois eu provei, porque o Joviro Rocha, dos IPMs que os militares faziam em Goiás, depois de prender as pessoas e torturar, ele, como promotor público, era testemunha para legitimar esses IPMs extraídos na tortura. Então, Joviro Rocha
o primeiro fato foi ele botar a pistola na minha nuca num tipo de tortura na frente do secretário de Segurança, Rivadavia Xavier Nunes. Então começaram as torturas, essas torturas foram feitas no 10º BC, a nomenclatura do quartel na época, 10º Batalhão de Caçadores, porque essa nomenclatura tinha origem na época da Guerra do Paraguai, que os primeiros soldados a partirem para combate às tropas de Solano Lopes que tinham invadido Mato Grosso, saíram daqui de Goiás, o 20º Batalhão de Caçadores. E ali foram torturados João Batista Rosa, Elbe de Brito, Pavel Gútico, James Allen, um infindável nomes de estudantes, líderes estudantis, líderes sociais, foram torturados. E quem capitaneava as torturas era o capitão Coutinho, o sargento Thompson e o tenente Fleury. Esse tenente Fleury é um assassino contumaz que participou do assassinato, inclusive do Marco Antônio, que é o desaparecido mais jovem do país, com 15 anos de idade. Então, as torturas feitas no 10º BC eram fuzilamento, era choque, era afogamento. E o João Batista Rosa, que já morreu, era um homem de extrema dignidade, todo arrebentado na tortura. Ele, o Elbe e outros torturados foram aos cartórios de Goiânia e deram declarações dizendo que tinham sido torturados e nominaram o nome dos torturadores. Então basta se pesquisar nos cartórios que terão essas declarações desses torturados. E o pior, a avó Antonieta, esposa do Chico de Brito, meu avô afetivo, que foi deputado constituinte, que era pai de 3 comunistas, Elbe de Brito, Renato e Haroldo, ela me disse, debaixo de choro, que o tenente Fleury torturou um parente, que era o filho dela, Elbe de Brito. Então isso tem que se levar em conta. E as outras pessoas, e a invasão de Goiás pelas tropas do general Meira Matos, que foram em relação, caminharam até Ceres e a caminho de Formoso para prender Zé Porfírio, torturar Geraldão, torturaram uma porção de pessoas. Eu não posso nominar muitos torturados porque eu tinha saído da prisão e, baseado naquele aforisma de sabedoria popular, o que não é visto não é cobiçado. E eu estava em Brasília, já em Brasília, na casa dos meus pais, porque meu pai, como mudancista, na época meu pai era chefe de transporte da Rádio Nacional na capital da República. Então, eu me lembro porque esses companheiros, depois eu vim a ser preso novamente em 1967 com o João Batista Rosa, e a minha mãe ajudou na recuperação dele nas torturas. Ele ficou completamente desestruturado nas torturas que ele sofreu no 10º BC. Então, começou, por exemplo, o Irapuã Costa Júnior, que é um delator. O Irapuã Costa Júnior disse que ele aspirava a ser o diretor da Faculdade de Engenharia. Ele disse que o Marcelo Moraes, que esteve preso comigo, não no mesmo xadrez, mas esteve preso na mesma época, em 64, esteve preso o juiz de direito, Dr. Sebastião, o Francisco Pilomia, eu me lembro do Sabá, os 3 jornalistas presos. Primeiro fui eu, depois o Batista Custódio, depois o Telmo de Faria e o Javer Godinho. E foi preso também a socióloga Eveline Papsinja, que a Eveline Papsinja estava grávida de 9 meses, e no dia da visita a Eveline Papsinja, num rasgo de ousadia, porque na época eles não viam as mulheres, a não ser a Maria Salas, que estava presa comigo e que era minha dirigente comunista, mas a Eveline Papsinja saiu no meio da massa carcerária com uma barriga de 9 meses e fugiu e se asilou no Chile. Então,
mataram uma porção de companheiros, desestruturaram, o Nésio Natal foi barbaramente torturado, o Maurício Zaccariotti foi torturado, depois conseguiu se asilar no Chile, e inúmeros companheiros que foram militantes meus, militantes junto comigo no movimento estudantil desde a década de 50, sofreram razzias. Eu era jornalista do jornal O Quarto Poder, da imprensa universitária, e era programador musical da Rádio Universitária, que nós fazíamos uma experiência no Rádio Jornalismo Brasileiro, que era copiado da Rádio Jornal do Brasil, que eram 3 módulos musicais e uma pequena notícia. E fui preso na condição de jornalista. E quase respondi a um IPM, porque disseram que eu ia roubar o cristal da rádio universitária para fazer uma rádio de resistência à ditadura civil e militar de 1964. Há ainda um aspecto sobre o golpe, porque vários delatores e infiltrados no movimento social em Goiás, por exemplo, eu fui preso por ordem do aparato repressivo do Mauro Borges. E quando eu fui ser interrogado no CEPAIGO pelo Major Libânio, e há uma coincidência muito grande, esse Major Libânio era o especialista do ponto 4, que é o policial treinado pelo ponto 4. Ponto 4 era o organismo da preparação do golpe por parte dos Estados Unidos. E a liderança civil do golpe, por exemplo, o sujeito ligado aos grupos paramilitares de Anápolis era o Anapolino de Faria. Anapolino de Faria, o Rivadavia Xavier Nunes, que era secretário de Segurança Pública do Mauro. Então, o que aconteceu? O Major Libânio, eu sou o primeiro jornalista preso, sou interrogado pelo secretário de Segurança Pública, e eu vou ser interrogado no IPM pelo Major Libânio. E o Major Libânio começa a querer, não houve tortura física, veio com tortura psicológica. E eu desmontei ele, de onde que você é? Você é comunista. Eu falei, não, eu sou da juventude do PSD. Como da juventude do PSD? Eu falei, não, eu sou o orador mais novo da campanha do Mauro Borges. E eu trabalhei na equipe que era de 3 oradores. Eu, Péricles José de Moura, que tinha ganhado em 1959 o Torneio Nacional de Oratória da União Brasileira dos Estudantes Secundários no Rio de Janeiro, e o poeta e jornalista Dori Otoniel da Cunha. Eu não morri porque eu estava cansado, cedi minha vaga no avião, e o avião caiu em Mambaí, morreu o Péricles, o Adori e o fazendeiro que eu tinha dado meu lugar. Então, o que acontece? O Mauro Borges, que já estava procurando fazer esquecer a atuação dele em 1961 na Rede da Legalidade, junto com o Leonel Brizola, demite o Tarzan de Castro, demite o Zaccariotti, demite o João Bênio, demite o Hugo Brox, que pertencia à assessoria do Palácio. Então, todos aqueles que ajudaram a estruturar o governo MB, Mauro Borges, que eram sabidamente pessoas de vinculação a ideias socialistas, libertárias e democráticas, eles sofreram uma repressão do governo do Mauro Borges para fazer média com os golpistas. Mas a UDN daqui, os golpistas eram golpistas sanguinários, já depoimento do Olímpio Jaime, do Ari Valadão, dizendo que para derrubar o Mauro eles iriam assassinar o Eli Mesquita, que era um vereador pela UDN em Goiânia, para botar a culpa no Mauro Borges. Então, a repressão primeiro não foi a repressão da ditadura, foi a repressão da máquina do Mauro Borges através do Jurandir Rodovalho, que era o delegado do DOPS, que recebia ordens para prender. E a grande maioria das lideranças expressivas no movimento estudantil, que veio do movimento estudantil, foi o Tarzan de Castro, que era assessor do gabinete.
assim como o chefe do gabinete civil, Ari Demóstenes, que era filho de uma família de comunistas em Goiás. Então, o governo Mauro Borges é um governo que se prima pela traição. Eu me lembro na noite de 31 de março de 1964, em que o Jacob Gorender, quando o Partido Comunista Brasileiro entrava em crise, que começava a perder todos os seus quadros de base e quadros de direção para o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, o PCB mandava o Jacob Gorender para dar um cursinho de marxismo. E havia ordem do governo Mauro Borges para, se eu e o James Allen aparecêssemos no diretório, na antiga Boate Lisita, onde era o DCE da Universidade Federal, para tentar fazer agitação no curso de marxismo do Jacob Gorender, que nesse curso de marxismo estava o chefe do gabinete militar do Mauro Borges, que era para nos prender. E depois, todo mundo esperando o Mauro se definir contra o golpe. Quando é meia-noite, o Mauro faz um discurso dizendo que era a favor do golpe. E esse mesmo Mauro Borges que mandou prender as lideranças que ajudaram a estruturar um governo planejado, que foi um bom governo. Goiás até então não tinha tido um governo planejado. É o mesmo que, para fazer média com os golpistas, bota armas dentro de sacos de arroz e manda 3 caminhões de bala e de armas para Brasília para ajudar os golpistas. Porque os golpistas sabiam que Brasília era uma terra em que não se podia contar com o grupamento militar para apoiar a ditadura. Basta se ver que a ocupação de Brasília foi feita pela Polícia Militar de Minas Gerais. E essa Polícia de Minas Gerais ocupou Brasília, colégios, escolas, o parlamento. Então mostra. E por que ela ocupou? Por que os conspiradores não tinham confiança nas guarnições militares e na classe operária, nos operários da construção civil que construíram Brasília? Basta se ver que em 1960, uma das poucas capitais que o Marechal Lott ganhou do Jânio Quadros foi em Brasília. E os operários votaram no Marechal Lott para presidente da República. E em 1964, os operários se reuniram no Teatro Nacional, mais de 10 mil operários, esperando que Darcy Ribeiro conseguisse do general Fico armas para distribuir para resistir ao golpe. E eles tinham ainda a visão, os golpistas tinham ainda a visão de que não poderiam contar com o grupamento militar da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, porque no dia 12 de setembro de 1963 houve a rebelião dos sargentos em Brasília. Eu tenho profundo orgulho da militância que tive e da consciência social, cultural que adquiri no movimento estudantil, nas lutas sociais de Goiás. É um motivo de orgulho. Só me arrependo das coisas que eu não fiz corretamente por falta de maturidade política e de maturidade como um ser social. Tenho orgulho dos companheiros de Goiás. Eu acho que James Allen Luz é uma pessoa que deve ser recuperada para a história brasileira. Eu vou só citar um fato de quem era James Allen. A família do James Allen, os irmãos Luz, foram os primeiros industriais de Goiás. Numa época que não tinha fogão a gás, eles é que faziam um forno, que fazia serpentina. Eu fui nomeado diretor da Casa do Estudante, que é a Casa do Estudante, por um projeto do ex-deputado Cristóvão do Espírito Santo, era no Lago das Rosas. E no Lago das Rosas tinha restaurante e tinha a Casa do Estudante. A repressão fez questão de demolir o restaurante, demolir a sede, uma casa que era a sede, foi construída e inaugurada na inauguração de Goiânia. E como eu fui nomeado diretor da Casa do Estudante,
James Allen faliu os irmãos dele como industriais, porque ele deu consciência social aos irmãos Luz, e para que a casa do estudante funcionasse, ele pediu aos irmãos, Leon Diniz e o outro irmão dele, de comprar 100 camas, 100 colchões, 200 lençóis, 100 cobertores, 200 fronhas e 100 travesseiros. Então eu só pude dar guarida aos estudantes do interior que não tinham lugar para morar, não tinham condições de pagar aluguel, graças a James Allen Luz. E eu dizia a ele que ele era igual o Robespierre, se deixasse a cabeça dele em cima do pescoço, ele convenceria todo mundo. Basta de dizer, quando ele, Tarzan e Gerson Parreira estavam na fortaleza de no Forte São João, e são levados como um castigo para o Forte de Laje, que é uma ilha que emerge na Baía de Guanabara, James Allen politizou o Cabo Arraiz, que era seu carcereiro, e o Cabo Arraiz é que alugou as canoas, e que deu fuga a eles. Eles fugiram, atravessaram o mar aberto e pularam na praia de Botafogo, pularam o muro da Embaixada Mexicana e se asilaram no México. O embaixador mexicano era a única embaixada que tinha relações com Cuba, deu asilo político a Gerson Parreira, a Tarzan de Castro e a James Allen, mas o Cabo Arraiz, que deu fuga, eles entregaram ao exército. E por isso o embaixador foi demitido pelo governo mexicano. Agora, nossa geração, eu antes falei do que foi a tomada de consciência, primeiro dos valores nacionais, sejam eles culturais, poéticos, sociais e políticos, e a história de lutas do povo brasileiro, de falar sobre a luta contra a escravidão, a vergonha do Brasil ser o único país e o último país da América do Sul a abolir a escravidão, as lutas populares, as revoltas havidas no Brasil, e para mim e para minha geração ponteia dois aspectos basilares. É a nossa coerência através de uma sentença histórica na voz e no estro poético de Castro Alves. A poesia de Castro Alves serve para qualquer escravizado no mundo. E ele dizia que quem foge à luta nem da morte é digno. E outro que povoou a nossa vida cultural foi um pensador argentino, José Ingeneiros, que dizia: juventude sem espírito de rebeldia é servidão precoce.